por que você como pastor, por que as pessoas procuram a igreja? É a referência, né? A gente, nós somos, é, nós temos fé. A fé, ela está no homem. O homem recebe a fé de forma inata. Então, a pessoa, quando ela vai procurar a igreja, ela está buscando uma resposta de Deus, uma resposta do superior. Ela entende que aquele ambiente da igreja é um ambiente que representa Deus. A proposta da igreja é ser representante de Deus. E quando eu falo igreja, vamos pensar na comunhão daqueles que creem em Deus, que professam a palavra de Deus. No meu caso, a minha confissão de fé, ela crê que a Bíblia é a regra de fé e prática. É a nossa única fonte, né, que a gente tem como inspiração para a palavra de Deus. Então, quando a pessoa procura, ela está buscando alguém que seja um representante de Deus, que possa falar em nome de Deus, que traga para mim uma resposta. E aquele que não acredita em Deus, mas mesmo assim ele entra na igreja? Ele está buscando Deus. De toda forma ele busca Ele Deus. está buscando uma resposta de alguém que possa lhe dar aquela resposta. Porque o que acontece muitas vezes é que nós não conseguimos separar a questão religiosa de Deus. A religião, o religare, né, do homem com Deus, muitas vezes é o homem pensando que se pode ligar a Deus por si, pelas suas obras, pela sua bondade, porque ele é justo, porque ele é honesto. Mas não tem ninguém que seja assim. Na fé cristã, talvez seja a única confissão de fé em que Deus vai até o homem. A confissão de fé cristã, ela não é uma ação do homem indo até Deus para que Deus o atenda. Não. A confissão cristã, ela diz o seguinte: o homem estava completamente incapaz de se achegar a Deus por causa dos seus pecados, por causa das suas falhas, por causa da sua completa corrupção. E Deus, numa ação de misericórdia, envia Jesus como homem, e ele é a conexão com Deus. Jesus é esse link. Jesus é a porta. Jesus é a ponte, é o sumo pontífice em que nós vamos religar com Deus verdadeiramente. Então, quando nós pensamos nessa questão da pessoa que vai até a igreja, está buscando quem pode nos apresentar. Lá no 2 Coríntios 5, 19 vai falar que nós somos ministros da reconciliação do homem com Deus. Que Deus em Cristo reconciliava o mundo com Deus. E nós, reconciliados, reconciliamos o homem. É aquilo que a gente falava aqui um pouco antes. Deus escolheu agir aqui nessa terra através do homem. Então, o que Deus faz? Ele envia Jesus como homem. Jesus vem e abre o caminho. Ele é o primeiro. Então, todos aqueles que creem em Jesus e recebem dele o perdão e recebem de Jesus a salvação, se torna um anunciador dessa mesma verdade. Então, naquele momento que você entende a fé em Cristo, a salvação em Jesus, você é um embaixador do reino de Deus. Você é esse que é um reconciliador. Então, você vem e fala comigo sobre Cristo, eu creio igual você crê, então eu vou ali e falo com o outro, e o outro crê, e nós começamos a ter a nivelação. Por isso que fala que somos irmãos. E quando ele procura e vai à igreja, procura Deus, o que ele quer com Deus? Você já pensou nessa situação? Eu quero perdão, eu quero entender mais a minha família. O que eu quero com Deus? Quando a pessoa chega assim, é uma pessoa nova, chegou na igreja hoje, né? Se apresentar a Deus, tá aqui, esse é o nosso Deus. Tá, e o que você veio buscar aqui dentro da igreja, além de Deus? Todos nós temos um vazio dentro da gente. A própria filosofia vai dizer sobre isso. Existe um vazio dentro da gente que ele tem a forma de Deus. E eu entendo isso da seguinte forma: quando Deus cria o homem, Deus coloca um pouquinho dele dentro do homem, que é o próprio Espírito. O fôlego de vida nosso é o sopro de Deus em nós. Deus, né? Então, quando Deus coloca algo dele dentro de nós, quando você pensa assim, uma pessoa que esteja, né, gozando da sua saúde, ela quer morrer? Não. Ninguém quer morrer. Como diz Gonzaguinha, né? Viver, né, e não ter a vergonha de ser feliz. Ninguém quer a morte, só a saúde e sorte. Ou seja, ninguém quer morrer.
E por que a gente não quer morrer? Às vezes está passando os maiores perrengues do mundo. Tem um estudo que foi feito que nos países mais pobres do mundo, as pessoas têm muito mais fé e muito mais devoção a Deus que nos países mais ricos e desenvolvidos. Porque essa necessidade dessa completude, ela acaba sendo maior quando a gente não tem nada e a gente quer algo contra algo. Mas a esperança não é um bálsamo? Principalmente nos países mais pobres? Sim, é o que a pessoa tem. Então, quando você olha para o homem... Ela acreditaria mais em Deus porque ela acredita mais na esperança que ela pode ter. Ela tem mais fé, né? Essa vertente da esperança, ela não aproxima mais o homem de Deus? Sim, o problema é que nós somos materialistas. Então, a gente acha que nós vamos ser supridos pelo materialismo. E aí, quando você vai ver os maiores índices de suicídio, você vai encontrar nos países mais desenvolvidos. Perfeito. Você vai ter muito menos disso que a gente está falando sobre querer viver. Então, as pessoas que passam mais necessidades, mais sofrem, elas são as que menos querem morrer. O que está por trás disso? É quando nós achamos que é tudo materialismo e quando a gente supre todas as nossas questões materiais, nos falta algo e a gente não entende que essa busca a Deus e aí as pessoas se matam. Não estou dizendo que são todos os casos, né? Mas muitos casos, principalmente nos países mais desenvolvidos, que a pessoa chega num certo momento e fala assim, eu tenho tudo. E aí ela entra nesse vazio. Então, as pessoas, elas estão buscando Deus. Todo mundo, de alguma forma, busca Deus. O ateu busca Deus. Quando a pessoa se declara ateu, muitas vezes ele é ateu por causa da religião, da maneira que Deus foi apresentado, da maneira como que ela desenvolveu o seu intelecto, aquilo que foi a formação intelectual dela, e ela não consegue admitir a existência de Deus diante de algumas coisas que existem no mundo. Então, a pessoa, o problema muitas vezes não é ela não acreditar em Deus, é o que ela coloca no lugar. Porque ela vai colocar alguma coisa nesse lugar. Com certeza. Ela vai buscar alguém, vai buscar alguma coisa e vai pôr nesse lugar. E ela vai colocar, e quanto mais ela tenta colocar essa coisa no lugar de Deus, ela se torna muito mais fanática, muito mais neurótica com aquilo que ela colocou no lugar de Deus do que aqueles que simplesmente... E no final fala, ai meu Deus, né? Pois, meu objetivo não é necessariamente criticar a pessoa por ser ateu, nem... Não é essa a ideia. É só que a gente sempre vai colocar alguma coisa no lugar. Porque esse vazio vai acontecer. Então a pessoa que entra na igreja buscando Deus, buscando alguma forma de transcendência, de espiritualização, ela está buscando aquilo que já está nela, implantado pelo próprio Deus. Falando um pouquinho voltando um pouquinho para a psicanálise e também falando da religião,